notificar, de alguma maneira, os maus tratos dentro do consultório, dentro da clínica veterinária. E aí a gente precisa criar um dado estatístico para isso, momentaneamente. Então, eu venho aqui pedir o empenho do seu mandato, dos seus parceiros que aí estão, da OAB e do advogado Silvio Alckmin, para a gente tentar criar uma referência aqui em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, no Brasil, que é formando a notificação compulsória de maus tratos de animais, domésticos ou não. Isso, pode ser feito dentro do consultório, dentro da clínica veterinária. Porque, não sei se isso caberia no projeto de lei, né, para poder realmente os veterinários auxiliarem nisso, eles receberem o animal que muitas vezes é maltratado pelo dono, né, e ele precisa denunciar, ele precisa trazer também essa estatística e essa denúncia também, né, para o município e para os órgãos responsáveis. Inclusive não só também de maus tratos, que é o tema de hoje, mas também notificar as doenças que muitas vezes, assim, o animal morre de leptospirose de uma determinada região e acaba não sendo comunicado para o município, e aí a gente acaba não conseguindo também tratar. A gente teve até um caso de suspeita de febre amarela, no começo que tudo estourou. Um macaquinho foi atendido numa clínica, como eles não tinham procedimento para silvestre, eles pegaram, leva nas zoonoses. Poxa, se realmente os veterinários e as clínicas estivessem preparadas, né, poderia pelo menos dar uma instrução um pouco mais ampla para o munícipe que levou o bichinho lá, né. Isso bem naquele alvoroço todo da doença da febre amarela. É que vocês falaram sobre uma multa, sim, né? E esse dinheiro vai para onde? Qual a destinação desse valor? Você aplica isso aí, teoricamente deveria ir para um fundo que seria para resgatar animais, aquela coisa toda. Entretanto, como tem essa multa de 2 bilhões, não trabalho no Ministério Público, não tenho predileção em trabalhar, tampouco quero. Mas é o seguinte, meios eficazes para você ter uma constrição patrimonial, leia-se, pegar o patrimônio do indivíduo, é possível isso acontecer. Se você não pagar um tributo, por exemplo, imposto de renda, ele vai te executar, vai pegar, vai penhorar a sua casa, vai te dar uma dor de cabeça, certo? Por menor que seja o valor que o indivíduo esteja devendo, se tiver um carro, se tiver uma casa, se ele não puder contratar com um ente público, isso vai criar um embaraço na vida dele, e ele não quer. Então, a destinação, realmente, eu acredito que deva ser, como deveria, né, para a recuperação de matas, ciliares, para recuperação para os animais, vítimas de maus tratos, para a construção de um CETA que tanto se busca. Então, isso é possível. Tá? Eu acredito particularmente que isso é possível e deva ser realizado. Então, é uma excelente pergunta sua. Só mais uma coisa. Acho que a Fernanda que falou. Esse dia eu estava indo para a cidade, no médico, né? E você sabe que para conseguir consulta é demorado. Então, quando a gente consegue, a gente tem que ir correndo, porque senão a saúde está uma porcaria, não tem assunto. Mas eu estava indo e tinha um cachorro caído aqui no córrego dos Canudos, na água lá, ninguém conseguia tirar. Então, mesmo para o médico, fui correndo para o ponto, eu fui já ligando o bombeiro para alguém para retirar, né? Eu não podia ficar, porque eu não podia perder a consulta, porque sabe lá Deus quando eu preciso de outro, né? Aí eu liguei, aí falaram assim, mas você está vendo o cachorro? Eu falei, olha, eu estava, só que estou indo para o médico, não posso, né? Esperar. Aí eles falaram que não ia poder mandar o resgate, porque eu não estaria lá para... Falei, gente, então tá, então a hora que ele morrer, a hora que eu voltar do médico, que ele estiver morto, né? Aí eu bem não fiz, né? Desculpa. Mas eu achei um absurdo. Porque a pessoa tem que estar lá, sendo que teria outras pessoas, era só ir lá e comprovar que o bichinho estava sofrendo. POP, Procedimento Operacional Padrão. Essa é a resposta para você. Eu questiono algumas vezes. Eles têm um procedimento, você não é telemarketing? Olá, boa tarde. Como é o seu nome? Qual o número do seu cartão? Você fala, tudo bem, mas eu queria... Não, qual é o seu número? Eles seguem esse procedimento. Se pular uma vírgula fora, acabou. Tinha que ter alguém lá, então infelizmente é o procedimento. Então, eu gostaria de saber qual que é o respaldo que o médico veterinário tem quando a gente está do outro lado, né? E a gente tem maus tratos por pessoas leigas, né? Ou seja, eu estou com um caso na clínica
onde um leigo é atuante como médico veterinário, né? E faz vacina V10 em gato, ele eutanasia gatos com sinomose em gato, para ele tem, na faculdade dele tem. Como que nós, tem um canal do Conselho Regional de Medicina Veterinária que não, né, sobre exercício legal da profissão? Isso acontece em toda a profissão. Assim como eu, não falando que eu sou melhor ou pior que ninguém, só que é o seguinte, você tem que enfiar a cara a tapa. E a partir do momento que você faz isso, você tem um problema. Ou às vezes 2, 3, 4 conselhos ou interesses maiores. O artigo 47, ele estabelece uma pena de 3 meses multa. Deixa eu só pegar aqui para não ter falar besteira, isso aí. Estava vendo quanto que é? 500 mil réis. 500, não são reais. 500 mil réis. Lei de contravenções penais. Essa é a pena para quem exerce uma atividade de forma inadequada, errada, tá? O que acontece? O que eu sempre falo para as pessoas: você não vai fazer o indivíduo se ferrar para parar de fazer isso dessa maneira. Notifica o conselho por escrito, não é para ligar, gente. Quem é veterinário liga, não adianta você ligar. Como eu falava sempre para a Fernanda e falo para todo mundo: protocoliza, protocolo, direito de petição, protocolo. Tá aqui, você protocoliza, solicitando informações. Além de você protocolizar, você faz outra coisa. Você pega e faz o seguinte: pega para a pessoa que foi vítima dele e fala com ela, olha, pega um advogado, ou então você indica ela, ou fala para ela procurar um advogado, alguém que o seja, compareça à delegacia e fala que ela foi vítima de uma pessoa, enganou ela, enfim, provavelmente o delegado vai tipificar como estelionato, que a pena é um pouquinho maior, não ajuda muito, mas é um pouquinho maior, é melhor do que os 500 réis lá atrás, tá? Então o caminho é esse. Você faz uma notificação por escrito para o Conselho Regional. O Conselho Regional vai ter que apurar. Se o Conselho Regional não apurar, você vai para o Conselho Federal. Se o Conselho Federal não apurar, aí você tem um problema, mas eu acho que ele vai apurar. Você faça também para essa pessoa ir até a delegacia e notificar. Então, esse é o caminho. Inclusive, protetores aí, se você encontrar um indivíduo que se apresenta como médico veterinário e vê que não é, você também tem esse direito, tá? Se você for vítima dele. E a gente que não é profissão protetor, mas o que usa o nome da causa animal também. Tem gente que se diz protetor para invadir a casa da pessoa, pegar animal. Já usaram o nome da ONG que eu faço parte várias vezes. Já usaram o meu nome várias vezes. E isso é muito complicado, né? Por isso que as pessoas elas têm que realmente ir atrás das informações antes de tomar qualquer atitude, né?